Oi, Otto. Eu falei pra você que ia te ajudar, né, com o teu desenho e acabei demorando demais. Só que eu tive uns dias meio corridos. O que que eu queria falar pra você? Tem uns conceitos que eu acho que dá pra gente aplicar. Você já ouviu falar de agrupamento de valor? Sabe o que que é isso? Deixa eu tentar te mostrar. Eu peguei esse desenho aqui, essa pintura lá no ArtStation. Ela é desse cara aqui, ó. Jack Wang. Jack Wang, sei lá. E eu peguei ela porque eu acho que essa imagem aqui ela ilustra muito bem algumas coisas que eu acho que a gente podia aplicar no seu desenho. Duas coisas que a gente tem que aplicar no seu desenho, eu acho. Uma delas é o agrupamento de valor e a segunda coisa é ponto focal. Então, onde que estão essas coisas? Vamos começar aqui pelo ponto focal que eu consigo explicar mais rápido. Geralmente, como seres humanos, a gente tem tendência a sempre olhar primeiro para o rosto. Mas a gente pode criar outros pontos focais também. No caso desse desenho aqui, ele deixou o ponto focal bem forte no rosto mesmo. Você vê que aqui, ó, tem muito contraste. Diferente daqui, por exemplo. Aqui é metal. Metal é um negócio super brilhoso. E olha só que quase não tem brilho aqui nesse metal. E aqui no cabelo, ó, se você abrir. Se a gente abrir aqui, ó. Se a gente abrir a janelinha de visualização de cor, a gente consegue ver que aqui tá quase branco. E aqui, ó, você vê que fica muito escuro nas partes de sombra. E no rosto também tá basicamente igual. Ó. Tem as partes sombras que estão bem escuras, mas quando a gente vem aqui para a parte de luz, aqui no nariz, nas bochechas, você vê que fica bem claro. Esse é o ponto focal primário dele. Né? Ele tem outros pontos focais, né? De acordo com que a leitura do desenho vai sendo feita, a gente consegue prestar atenção, por exemplo, aqui, ó, por causa que a gente consegue ver que tem bastante contraste também nessa partezinha aqui, ó, que está bem brilhante. Então, por que esse aqui também é um ponto focal? Porque ela está preparando esse soco, né? Então é interessante a gente ver essa ação. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu queria falar é sobre agrupamento de valor. O que é o agrupamento de valor? É quando você vai fazer uma pintura e você agrupa os valores de sombra e os valores de luz. Quando você faz a pintura da sombra como um shape e não como uma pincelada, assim. Não sei se eu consegui te explicar. Deixa eu tentar te explicar aqui no desenho do Jack. Vou até dar um zoom aqui, ó, na parte do rosto dela. Você consegue ver que a sombra é um shape só. Ele é uma forma só a sombra. Observa como a sombra faz isso aqui, ó. Ó, a sombra está toda agrupada em um só formato. Na verdade, ela entra aqui também, ó. Entendeu? É muito fácil a gente acabar falando assim, vou fazer um. Vou sombrear. Aí a gente vem cá e fala, tem um cabelo aqui, vai ter uma sombra projetada aqui, ó. Aí você faz isso aqui. Ah, tá, agora eu vou fazer de cá também. Sabe? É muito fácil a gente cair nessa. O nariz tá aqui, então eu vou fazer isso aqui. Sabe? É muito fácil. E isso não é, vamos dizer assim, de certa forma correto. A sombra ela se agrupa. Então, se todo esse volume que está aqui na frente aqui está projetando uma sombra no rosto dela, essa sombra vai fazer todo esse formato. Se o olho dela tem profundidade aqui, então o olho dela vai fazer uma sombra. O que a gente tem que pensar? Basicamente isso. Ó, tem uma sombra do cabelo bem aqui, né? Então, essa sombra está aqui. Ah, o olho é profundo, então ele projeta uma sombra. Tem uma sombra aqui. Ah, até a parte de cima do cabelo aqui também vai projetar uma sombra. Então tem uma aqui, né? E aí a gente pega esses valores e agrupa, entendeu? Basicamente isso que a gente vai fazer. Observe que eu estou usando o rosto dela de exemplo, mas isso acontece o tempo todo. Olha aqui no seio dela também, ó. Como a sombra faz isso aqui, ó. Olha só. É um grupo só, dois shapes grandões aqui, ó, que formam essa sombra. Opa. Olha aqui o cabelo dela, principalmente nas partes que não estão em destaque. Observa como basicamente é só um grupo de sombras só. Tá vendo que isso aqui tudo é uma sombra só? Se eu fosse agrupar, seria seria basicamente isso aqui, ó. É uma sombra só, né?
Então, isso acontece aqui também, ó. Você vê que faz um grupo de sombra bem forte aqui, certo? Enfim, a gente tem que tentar agrupar essas sombras, certo? E quanto mais a gente vai fugindo da área de foco, mais esses valores vão se agrupando. Ou seja, se a gente desce aqui nas pernas dela, a gente praticamente não tem muito detalhe. Ó. A perna inteira dela, basicamente, é um grupo, um bloco só de sombra. Entendeu? A parte aqui do, sei lá, da barriga dela, por exemplo, a barriga dela inteira está em sombra. Então ela tem tudo isso aqui de sombra e uns lugares com um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais escuro, tipo, só para marcar o umbigo aqui e tal, sabe? Mas em geral é um grupo só. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente estiver fazendo sombra. Certo? Então, deixa eu tirar aqui essa pintura do Jack. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui no seu desenho. Esse aqui é o seu desenho, né? O que acontece? O que eu estou querendo dizer com agrupamento de valores? Quando eu estou falando disso, o que eu quero dizer para o seu desenho? Infelizmente, alguns detalhes se perdem quando a gente está fazendo agrupamento de valor. Não tem jeito. Tira uma foto para você ver e você vai ver que as coisas que estão em sombra, por exemplo, elas vão se perder os detalhes. Ou se você fizer uma foto que está muito no sol, pode ser que as coisas em luzes percam o detalhe, né? Depende da abertura da lente. Uma foto que ela vai estar exposta na sombra ou uma foto que ela vai estar exposta na luz. Qual que é a diferença? Quando ela está exposta na sombra, a gente vai ter detalhes apenas na parte de sombra. E a parte de luz vai ficar estourada, entendeu? E vai perder os detalhes. Ou vice-versa. Você pode fazer também você pode ver uma foto ou fazer uma pintura onde a parte de luz vai ter os detalhes e a parte de sombra vai perder os detalhes, entendeu? Porque fica muito escuro. Então, o que acontece nessa sua pintura? A sua pintura está acontecendo à noite. Então, do jeito que você sugeriu aqui para mim, que tem umas luzes aqui, ó, que está recortando ela, né, e tudo, eu diria que essa sua pintura está exposta na sombra, ou seja, as partes de sombra. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que toda a sua personagem ela vai estar na sombra e as partes de luzes a gente vai ter que estourar um pouco. Eu fiz aqui algumas sugestões. É meio complexo isso que eu estou te falando, talvez você não. Você fique um pouco com dúvida, sabe? Mas a partir de agora tenta começar a observar algumas fotos que você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, sabe? Então, o que foi a minha primeira sugestão? A primeira coisa que eu queria falar aqui para você é que a sua lua, o nosso ponto focal vai ser o rosto dela, eu imagino, certo? Só que a sua lua, ela tá muito branca, muito branca. Então ela tá chamando muita atenção. Eu acho que a gente poderia escurecer ela um pouco. Outra coisa é que o brilho que está acontecendo na sua personagem tá branco puro. Tá praticamente branco puro, assim, tá quase 100% branco. E tipo assim, a própria fonte de luz, eu acho que não tá tão branco assim. Talvez esteja, acho que ela tá branco puro também. Enfim, tá parecendo que tá branco puro. Mas a luz da lua, ela vai caminhar pelo espaço, vai enfrentar aí o poeira, a atmosfera, né, um monte de coisa, vai se perder um pouco. Quando ela chega aqui em contato com a pele da personagem, ou com a personagem como um todo, essa luz vai perder muito poder. Então, quando você coloca ela tão estourada assim, ó, você fica menos realista, entendeu? Então, eu acho que a gente poderia tentar escurecer um pouco essa luz. Só que para escurecer essa luz, pode ser que acabe ficando no mesmo tom da personagem, entendeu? Talvez seja inclusive por isso que você acabou colocando a luz tão estourada. Mas é porque a gente tem esse costume de querer mostrar muito o personagem, então a gente acaba deixando tudo muito claro, e aí acaba que as luzes têm que estourar. Olha outro exemplo aqui também, a sua abóbora. Aqui tem um amarelo que não tá no 100% de branco, se eu não me engano. Mas assim, esse amarelo aqui tá bem claro, é a fonte de luz, é daqui que a luz está sendo projetada, né? Quando ela acerta a personagem aqui, a luz ficou branca, entendeu? Isso não existe, assim, isso não acontece no nosso mundo, né? Então a luz perde força na hora que ela chega aqui, ela vai refletir aqui de maneira bem mais fraca do que ela é emitida aqui, entendeu? Então a gente vai ter que tentar escurecer um pouco o seu personagem
para fazer com que essas luzes tenham um pouco mais de cor. Inclusive, ó, essa luz aqui amarela, deveria ser amarela, tá branca. Então ela precisa ter um pouco mais de cor para mostrar qual é de onde é que ela tá vindo, sabe? Outra coisa, eu vi que você fez todas as suas luzes bem fofas, assim, por exemplo, aqui no rosto dela, a luz tá tão fofa que mal consegue marcar as faces do rosto dela, sabe? Eu acho que a gente poderia também aproveitar que a gente vai escurecer um pouco e marcar algumas faces, porque, por exemplo, o nariz, ele tem essa. Opa, deixa eu pegar um vermelho aqui. O nariz de um ser humano, né? Ele tem essa face aqui de baixo, aí aqui ele tá empinadinho, tem a face de cima, tem a face lateral, sabe? Então, assim, a gente pode tentar trazer um pouco mais dessas faces. O queixo também, ele vai ter aqui uma projeção para cá, aí ele vem para cá, entendeu? Aí tem uma maçã do rosto que pode ser assim, e tem outra parte de cima, sabe? A gente pode tentar demarcar um pouco essas faces aqui. Enfim, aí vai ajudar a gente a ter uma noção do 3D do personagem. É, Então, qual é que é a minha sugestão aqui para você? Primeira sugestão, a lua. Eu dei uma escurecida nela. Ó. A sua lua tá muito branca, estourada, e eu fiz ela assim. Ela tá um pouco mais escura, um pouco mais azulada. Ainda assim eu deixei ela bem clara, mas ela vai conseguir chamar menos atenção, sabe? Segundo passo, aí agora eu vou abrir aqui uma camada que eu apliquei todas as correções que eu fiz, todas as sugestões que eu fiz, e aí eu vou te explicar, tá? É assim. Como eu te disse, eu precisava escurecer o personagem. Você vê que se eu for comparar, tá bem mais claro, eu escureci bastante. Infelizmente, igual eu te falei, eu tive que matar alguns detalhes. Até esqueci de fazer aqui uma luz entrando aqui, ó. Aqui por trás dela, pode entrar uma luz. Fica legal também. A luz da lua. Eu peguei essa luz da lua que vai entrar aqui e coloquei ela bem azul. Aí aqui, ó, a gente vai ter que sugerir as teias de aranha da roupinha dela. Com a luz que tá entrando, entendeu? O que vai desenhar o seu personagem é luz. Então, ó, observa. Deixa eu desenhar aqui esse bojo da roupinha dela. Então observa como eu matei, ó. Eu tive que matar todo o seu desenho de teia de aranha com tons bem preto. E aí eu usei para desenhar as fontes de luz, ó. Observa como a luz ela entra e vai desenhando a silhueta dela, entendeu? Ó, aqui eu desenhei o cinto, ó, entendeu? Vou até dar uma esfumaçadinha aqui. É... Aí a luz amarela que entrou de cá, ó, eu coloquei ela também para desenhar o joelho dela. Desenhei aqui as dobras de roupa, ó, desenhou aqui o cinto dela de novo também. Desenhou aqui as teias de aranha aqui na roupinha dela aqui, ó. Entendeu? Desenhou aqui as teias de aranha também. É, Aqui no braço também a luz azul ela entra, ela vai desenhando as teias de aranha aqui da roupinha. A luz azul recortou a parte de trás da abóbora, a luz amarela recortou a parte da frente, e você vê que ela recortou bem leve, ela não está estourada, ó, porque a gente não precisa estourar as luzes aqui embaixo. Essa parte de baixo, a gente não precisa estourar, porque o que a gente quer que chama atenção é aqui, o rosto, né? Então aqui você vê que aqui tem um amarelo bem mais claro do que está aqui, por exemplo, ou do que está aqui, ó, tá vendo? No joelho, ou do que está na abóbora, certo? Eu trouxe também um pouco dessa luz roxa para bater aqui no sapatinho, que eu acho que ficaria legal. Talvez, assim, acho até que eu exagerei, tá muito forte, porque essa varinha tá emitindo uma luz que não precisa ser tão forte assim, eu acho, sabe? Talvez eu tenha exagerado um pouco. É, Então, o que eu fiz aqui? A minha sugestão. Eu escureci bem ela. Os tons de escuro, eles vieram muito mais próximos do azul. Seu desenho estava começando a ficar muito acinzentado. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minuto. Ó. Quando a gente vai fazer uma pele que está à noite, a gente precisa trazer mais pra cá, ó, as cores da pele, entendeu? A gente tem na nossa cabeça de que tom de pele tem que ficar aqui, né?
A gente tem isso na nossa cabeça. A gente acha que não, tom de pele é aqui, é rosado, é laranja, é amarelado, mas a gente esquece que é, as cores nada mais são do que o reflexo da luz. Então a luz ela bate e reflete alguma coisa, né? Alguma tonalidade. Então se a luz está mais azul, se a luz está mais amarela, se a luz está mais vermelha, isso vai mudar muito como que as coisas funcionam. Então, quando a gente vai fazer um personagem que está no escuro ou está em luz azulada, a gente tem que trazer mais para cá, ó. Porque tudo vai ficar mais azulado, mais roxo, entendeu? Principalmente as cores escuras. Então aqui foi exatamente o que eu fiz, ó. Nessa parte aqui, ó, eu trouxe mais aqui para essa parte aqui, ó, de cor, certo? É, vou até te dar um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu gosto muito de usar de exemplo. Pera aí, só um minuto. Ah, achei. Tem um filme de Natal do Kurt Russell, que é esse filme aqui. Ele está na luz muito azulada. Observa como a luz está tão forte. Não é o mesmo caso do seu desenho, né? Porque a luz da lua também não é tão. Não tem esse azul tão que muda todo ao redor dela, né? Ela é uma luz azulada que azula as coisas, mas aqui está um exemplo bem forte disso. Eu vou te mostrar como que isso aqui tá roxo. Olha a pele dele. Tá vendo? Tá muito mais pro roxo. Se a gente for observar, tá por aqui, ó. Entendeu? Tá bem longe do que o que a gente achou que iria estar do amarelo ali, do rosa, do vermelho, né? Até agora os tons de luz, ó. Isso aqui é na sombra, tá bem roxo, ó. Tá vendo? Quando a gente traz para os tons de luz, olha como fica azul. Azul claro, ó. Entendeu? Olha aqui o branco, tudo azul também. O vermelho tem essa tendência de vir lá pro roxo também. Tudo que for mais avermelhado vai vindo pro roxo, entendeu? É algo que você vai ter que testar. É difícil acertar. Até eu sofro muito com isso. É bem chato de mexer, sabe? Mas vai indo pro roxo as coisas até chegar no azul. Porque é o caminho que a luz faz, né? A luz, quando uma coisa ela é vermelha e ela precisa ir pro azul, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Entendeu? Ela vai vindo aqui pra cima até chegar aqui no azul. Basicamente isso. Essa imagem aqui é legal por causa disso. Eu gosto dela por causa disso. Você vê que o que é claro na luz azul fica bem azul mesmo, azul. E o que é escuro vai pro vermelho mais roxo, entendeu? Esse era o exemplo que eu queria te dar. Então por isso que eu trouxe aqui um pouco mais pro roxo. Eu até acho que eu deixei muito acinzentado, mas é que se eu fosse mudar demais a cor, ia ficar muito difícil de eu aplicar em toda a personagem, sabe? A gente tem essa tendência de quando for fazer um negócio, uma pele de personagem mais azulada, mais quando está exposta à luz azul, luz da lua, alguma coisa assim, a gente tem tendência a simplesmente pegar essa cor amarelada ou rosa aqui e deixar ela cinza, né? Vai trazendo ela aqui pro cinza. Sendo que isso não necessariamente está errado, mas também não necessariamente está correto. O negócio é que fica muito cinza o seu desenho, né? E tava ficando muito cinza. Então fiz isso. Trouxe aqui tudo mais pro roxo, então. Iluminei o rosto dela com a luz amarela. Então, ó, aqui tá mais roxinho. E a luz amarela vai fazendo o desenho do rosto dela, né? Então olha o desenho que ficou aqui. Olha o shape. Deixa eu pegar aqui uma cor que aparece. Olha o shape aqui de luz que ficou no rosto dela. Lembra do agrupamento de valor? Isso aqui é um shape só. Certo? Fiz aqui debaixo do narizinho dela também. Olha aqui embaixo também como é que ficou o shape, ó. Entendeu? Tudo um shape de luz só. Que ele entra aqui e faz essa forma, desenha ela. Aqui, ó, igual eu falei, a gente vai usar a luz para desenhar a teia de aranha, né? Então não dá para fazer um shape só. Mas tá aí.
certo? Enfim, o cabelo dela também, eu pus aqui as luzes, amarela batendo de cá, um pouco de azul batendo de cá. Talvez o chapéu tampasse essa luz azul de entrar, né? Mas como a gente é artista, a gente pode dar aquela roubadinha, né? Então dei essa roubadinha para deixar essa luz entrar um pouco, pra ficar legal. E aqui atrás nas abóboras também eu fiz um pouco da luz da lua interagindo. Tá bem agrupado esses valores, ó. Praticamente uma forma só, tá vendo? É um shape só, um blocão. Mas você vê também que ela não tá tão forte quanto tá aqui. Tá bem mais fraquinha, mais cinzentada e tal. E isso aqui trouxe. é, Isso aqui trouxe um pouco mais de contraste e a luz está desenhando mais a forma dela, certo? Não sei se você curtiu também, isso aqui tudo é sugestão, vai do seu estilo, vai do seu gosto também, né? Tô aqui só para ver se eu consigo te dar alguma sugestão que talvez te ajude. Por último, é sobre ponto focal, né? Você lembra que eu tinha te falado sobre ponto focal? E agrupamento de valores também, né? Então, o que que acontece? O ponto focal é a bruxa. A gente quer ver a bruxa. A gente quer saber o que que ela está fazendo, certo? Só que o seu desenho, como ele é um desenho muito complexo, ele tem muita coisa de cenário, tem uma bruxinha aqui, tem umas abóboras, tem um gato, tem uma igreja, tem árvore cheia de detalhes, sabe? Árvore com muito galho. Então, assim, é uma imagem que tem muito estímulo visual o tempo todo na tela, sabe? É aquilo que eu falei, o agrupamento, a gente vai ter que agrupar um pouco algumas coisas. E eu sei que é foda, cara, mas eu tive que dar uma matada em algumas coisas para ajudar no foco da bruxa e no contraste. Mas olha só o que eu fiz, eu criei uma névoa, tá vendo? Criei uma névoazinha, ó. Não matou tanto, tá lá ainda, mas ajudou um pouco a tirar um pouco de contraste lá do fundo e deixar na bruxa, tá vendo que ela fica mais em destaque? Talvez a névoa pode ser até um pouco mais fraca, mas o que eu acho? Eu não acho que as cores lá do fundo precisam ser tão vibrantes. Então essa névoa ajudou um pouco. Outra coisa é que eu passei um tom escuro aqui na sombra dela também, observa. Por quê? Porque eu comecei a matar alguns detalhes da parte de sombra aqui da calçada, porque como vai estar bem escuro e aqui não é o nosso ponto focal, provavelmente a gente não iria ver esses detalhes da sombra aqui, ó, tá? Ele não iria ver muito bem, o desenho aqui da calçada e tal, sabe? Aqui forma essa forminha, não. Provavelmente a gente ia ver um blocão escuro e a luz iria desenhar mais a calçada aqui, entendeu? Enfim, não vou me alongar mais também para você conseguir ver esse vídeo, senão fica gigante. Não sei se isso vai te ajudar, nem sei se está de acordo com a sua expectativa pro desenho também, né? Porque às vezes eu tô falando coisa aqui pra você que é baseada no meu ponto de vista, né? Mas, é, mas fica a seu critério também, tá bom? Qualquer coisa você me avisa aí.